E aí, pessoal? Como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Para quem não gosta ou não tem tempo de ler relatório, coloca aqui no 2x que eu vou lendo com vocês. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aí um joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com os amigos, faz isso tudo aí. E quem tiver interesse, escreve nos comentários qual relatório vocês querem que eu leia nos próximos vídeos. Hoje nós vamos falar do relatório que saiu agora no final de maio, referente ao fechamento de abril do fundo XP Corporate Macaé, o XPCM11. Então, como sempre, né, vamos aqui para os objetivos do fundo. O XP Corporate Macaé FI tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição para exploração comercial do edifício The Corporate situado na Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370, no bairro Novo Cavaleiros, município de Macaé, Rio de Janeiro. Então o objetivo desse fundo é apenas investir em um único imóvel, né, o The Corporate. Vamos ao comentário do gestor. No mês de abril de 2021, foi declarada a distribuição de 39 centavos por cota para os detentores de cotas com ticker XPCM11 em 30 de 4 de 2021, que corresponde ao dividend yield anualizado de 11,6% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês anterior, R$ 40,43 por cota. A distribuição foi programada para o pagamento em 14 de maio de 2021. No dia 31 de dezembro de 2020, o fundo publicou o fato relevante informando, dentre outros pontos, a entrega das chaves pela Petrobras e a conclusão definitiva da negociação da indenização no valor de 2,7 milhões referente às reformas necessárias para a entrega do imóvel e dos cálculos da multa rescisória no valor de 37 milhões, dos quais 10 milhões foram destinados para a quitação antecipada dos certificados de recebíveis imobiliários. Nos termos do comunicado ao mercado contido na página 6 do site da CVM, e o remanescente no valor de 27 milhões serão destinados para o fundo, multa fundo. A soma do item com a multa fundo, o qual totaliza 29,7 milhões, será paga em 6 parcelas semestrais consecutivas, sendo que a primeira delas foi paga em fevereiro de 2021, o que culminou no aumento do resultado base caixa do fundo no referido período. Os valores relativos à indenização e multa supra poderão ser utilizados não somente para fins de manutenção e conservação do imóvel, como também para execução de benfeitorias e concessão de benefícios no âmbito das negociações locatícias para ocupação dos espaços vagos. Destacamos que as demonstrações financeiras auditadas de 2020 estão disponíveis para consulta na CVM, as quais foram objeto de aprovação na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de 4 de 2021. Maiores informações disponíveis no site da CVM. Por fim, vale ressaltar que a gestora, o consultor imobiliário e a CBRE estão direcionando esforços para a locação das áreas vagas do imóvel. Então aqui eu imagino, tá, que isso aqui deve estar do mesmo jeito, tá? Não sei, não li os relatórios anteriores, mas imagino que isso aqui deve estar do mesmo jeito desde o final de 2020 ali, né, quando publicou esse fato relevante, deve ter pouquíssimas alterações como essas aqui, né, mas da Assembleia Ordinária, que foi realizada em 30 de 4 agora, mas no geral, acredito que isso aqui não, pelo menos esse parágrafo inteiro aqui não esteja alterando a cada relatório, tá? Nos próximos que eu for ler, aí a gente verifica isso. Distribuição de rendimentos. No semestre será distribuído um montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, evidenciando a conformidade da política de distribuição de rendimentos do fundo com a legislação vigente, artigo 10 da Lei 8668 de 93, que determina a distribuição de no mínimo 95% do resultado financeiro semestral. Aqui tem uma DREzinha, né? Então em abril o fundo teve uma receita de 9.600
e teve uma despesa de 401 mil. O resultado do fundo foi de menos 391. E o rendimento distribuído foi de 941, que deu uma distribuição de 0,39. Isso aqui acontece porque o fundo não está recebendo receita, né? Ele tem um único imóvel, que é o The Corporate, e esse imóvel, como a gente leu aqui acima, foi entregue pela Petrobras, que vai pagar parcelas semestrais. A primeira parcela foi paga agora em fevereiro. Então, a partir daí, o fundo não tem mais receita, por isso que a receita é só isso aqui. Deve ser só a remuneração da parte que está em caixa do fundo, não sei, a gente vai ler mais para frente. E a parte da despesa é a despesa com o imóvel em si, né? Como tem o dinheiro lá no caixa, pegou o dinheiro, pagou a despesa e ainda distribuiu o rendimento de 39 centavos por cota. Aqui tem a composição do resultado financeiro. E o resultado, vamos pegar a linha aqui de resultado, que é essa linha a linha cinza aqui, ela vinha em linha com a distribuição por cota, né, com pequenas variações. Isso foi até dezembro de 2020. A partir daí, a distribuição por cota despencou, caiu ali de 1,32 que teve em dezembro para 38 centavos em janeiro de 2021, e o resultado do fundo foi 1,14. Em fevereiro, ele manteve a distribuição em 38 centavos, só que o resultado foi de 1,84. Então ele até estava distribuindo abaixo já sabendo o que ia acontecer, né? Já que o fato relevante foi foi em dezembro ainda. E ele está tentando manter essa distribuição, né, de 38, agora em abril 39, só que a gente consegue ver com o resultado do fundo, né? Fevereiro ele foi negativo e em 11 centavos por cota, e em abril ele também foi negativo em 16 centavos por cota. A evolução do valor da cota e volume médio diário de negociação, nessa linha azul mais escuro, que é o valor patrimonial da cota, ele está no eixo da direita aqui. Então o valor patrimonial estava aqui acima, próximo dos R$100 ali, 90, esse aqui é o 95, então na casa dos 95 ali mais ou menos. Ele veio caindo, chegou aqui em novembro de 2020 na casa dos 60 mais ou menos, eu imagino, entre os 55 e 65 aqui, na casa dos R$60, depois ele subiu para a casa dos 75. Esse é o valor patrimonial, né? O que vale o patrimônio do fundo. O azul é o valor de mercado. Ele girava um pouquinho abaixo do valor patrimonial, ele estava com um deságio aqui. De repente, acredito que aqui em 2016 ele teve uma virada, final de 2016, início de 2017 teve uma virada, né? Então o valor patrimonial teve uma queda, uma pequena queda aqui, mas o valor da cota de mercado ficou acima, então ele passou a ser negociado com ágio, e ele seguiu assim até julho de 2019. A gente consegue ver aqui por essas barras aqui embaixo pelo volume médio diário de negociação, né? Olha que em julho de 2019 ele foi lá em cima. Então ele tinha uma negociação média girando aqui embaixo aqui, e de repente ele praticamente dobrou o volume de negociações e despencou o valor de mercado. O valor patrimonial segue o mesmo, obviamente, é o que vale o imóvel, mas o valor de mercado despencou, e aí ele passou a ser negociado com um deságio. Em novembro, mais ou menos, de 2019, teve uma pequena virada aqui, o valor patrimonial caiu, meio que acompanhando o que já estava sendo considerado no valor de mercado, né? Então o mercado se antecipou aqui a variação no valor do imóvel. Depois disso, o valor de mercado caiu mais ainda, e por mais que em novembro de 2020 o valor patrimonial tenha se elevado um pouco, né, aqui em 72,84, na parte de
o valor da cota ele só vem caindo, né? Ele não para de cair. Em novembro de 2020, novembro, dezembro, que foi quando quando a Petrobras saiu mesmo, o volume de negociação também disparou. Liquidez. As cotas do fundo são listadas em bolsa para negociação secundária sob o código XPCM11. Ocorreram 216.847 negociações no período, movimentando um volume médio de 8,7 milhões. A liquidez média diária na bolsa foi de 378 mil e a cotação no mercado secundário fechou o mês em R$ 40,43. Que ele mostra que o fundo participou em março de 100% dos pregões. O volume negociado foi de 8 milhões. O número de negócio foram 216 mil. Teve um giro aí de 8,9% do tamanho da carteira, do tamanho do fundo, né? A parte de rentabilidade. A TIR é calculada com base no fluxo de caixa que considera os rendimentos mensais recebidos e a variação do valor da cota no período para efeito de desinvestimento, sendo que os rendimentos são reinvestidos no próprio fluxo e não é considerada a incidência de tributação sobre o ganho de capital. O retorno total bruto representa o somatório dos rendimentos com o ganho de capital bruto sem considerar o reinvestimento da renda no fluxo e a tributação pertinente. Para efeito de comparação, é utilizado o IFIX, que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados em bolsa. Então, aqui ele mostra o patrimônio líquido do fundo em março de 175 milhões, o valor patrimonial da cota de R$ 72, o valor de mercado de R$ 40 e a TIR bruta de 4,99% ao ano. O retorno total bruto foi de 0,44%, enquanto o IFIX foi um retorno de menos 1,39%, gerando uma diferença aí de 1,83% para o XPCM em relação ao IFIX. O gráfico abaixo compara a série histórica acumulada do índice de fundos de investimentos imobiliários, o IFIX, em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do fundo. Então, o azul mais claro aqui é o valor de mercado da cota. A gente consegue ver que ele largou aqui nos R$100, ele colocou na base 100 aqui, né? Então, colocou todo mundo saindo de R$100. O valor de mercado da cota, ele só caiu, bateu os R$100 aqui poucas vezes e agora está nos 40 e 43. O valor de mercado da cota mais os rendimentos, pode ver que ele já acompanha mais o IFIX. O valor de mercado é o azul escuro e o IFIX é o cinza. O IFIX está acima quando considera todo o período, né, de março de 2013 até março de 2021, mas o valor de mercado da cota mais os rendimentos, dá para ver que ele está em 127 aqui, né? Está abaixo do IFIX, bem abaixo do IFIX, mas mesmo assim muito acima do valor de mercado da cota apenas, né? O portfólio do fundo, ele tem imóveis com 94%, já que é um imóvel só, e tem o caixa aqui de 6%, que deve ter gerado aquela receita lá que a gente comentou lá em cima. Aqui tem a evolução da vacância física, um gráfico meio até engraçado, né? Era zero, porque é um imóvel só, estava alugado, o inquilino saiu e a vacância passou a ser 100%. Aqui tem o único ativo, né, que é esse edifício aqui, The Corporate. Ele está vago, 6 andares com um mezanino. O fundo aqui coloca uma seção de perguntas e respostas, mas ele fala sobre o fato relevante de 31/12/2020. Isso aqui deve estar aqui desde sempre, né? Mas aqui tem uma tabelinha interessante com o vencimento das multas. Então a primeira multa no valor de 4,9 milhões foi paga, né, em 29 de janeiro de 2021, depois em julho, depois janeiro de 2022, julho de 2022, janeiro de 2023 e julho de 2023, totalizando 29,7 milhões. É a multa que o fundo vai pagando. Provavelmente eles negociaram aqui para pagar nessas parcelas para o fundo continuar gerando alguma receita, não deixar o cotista ali sem nada. Então,
Até o final de 2023, provavelmente o fundo ainda deve distribuir algum rendimento. Se o fundo acabar alugando o imóvel para outro inquilino, isso vai somar, né, o valor do aluguel mais essa multa aqui. E se o fundo não conseguir um inquilino até lá, provavelmente ele vai ficar nessa distribuição aí e o fundo vai parar de entregar rendimento, né? Que ele fala da quitação do CRI, que a gente leu anteriormente, né? Quando a Petrobras pagou a primeira parte da multa ali, o fundo já correu para pagar o CRI, né? Reduzir as despesas. E chegamos ao fim. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da leitura de mais um relatório gerencial de fundo imobiliário, dessa vez do XP Corporate Macaé FI, o XPCM11. Eu também nunca tinha lido esse relatório aqui. Então, pelo que a gente consegue ver, o fundo está passando por uma dificuldade aí. Tem um único imóvel, tinha um único inquilino, e o inquilino saiu, e agora o fundo, que tinha um contrato atípico, vai ficar fazendo essas distribuições aí. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da leitura. Se curtiram, dê um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. E quem quiser, coloca aí nos comentários qual fundo vocês têm interesse que eu leia nos próximos vídeos. Até mais!